Olá! Somos um grupo de iniciação científica da graduação FAO-UFRJ, coordenado pela professora da FAO e do ProURB UFRJ, Paula Albernaz. E nosso tema de pesquisa são os remanescentes industriais nos subúrbios cariocas. Esse mapa mostra nossa área de trabalho, a região suburbana onde ainda existem indústrias ativas e outras desativadas. A questão central que levou à pesquisa foi quais os impactos que as fábricas trouxeram na urbanização dos subúrbios. Também queríamos saber o significado que os remanescentes industriais têm, para entender por que permanecem e por que perderam sua função fabril, e avaliar como aproveitar a presença dos remanescentes industriais para compensar ônus ambientais e sociais à população local. A pesquisa se fundamenta em ideias de Lefebvre sobre a produção da cidade que permitem pensar o espaço fabril nos subúrbios como resultado de uma materialidade, experiências vividas e o imaginário coletivo. Também se apoia em conceitos que avaliam o caráter ambíguo de espaços esvaziados da função original, como os remanescentes industriais, que além de serem referências espaciais, são espaços passíveis de serem aproveitados como um bem comunitário. Na primeira vertente do trabalho, ligada à industrialização, a pesquisa tem uma abordagem histórica, tenta interpretar processos históricos através de escalas diferentes. Na segunda abordagem, escolhemos trabalhar em situações determinadas, para que uma investigação aproximada e sensível possibilite captar respostas imaginativas. Iniciamos o trabalho montando uma linha do tempo com marcos temporais importantes para a industrialização e desindustrialização dos subúrbios. Somente no final do século XIX surgiram as primeiras grandes fábricas espalhadas pela cidade, marcadas no mapa do período, tendo como principal atividade a fabricação de tecidos. Antes disso, só haviam manufaturas, primeiro instaladas no centro e depois em São Cristóvão. No início do século XX, com a disponibilidade de terrenos maiores e mais baratos, as indústrias começaram a ocupar os subúrbios da cidade, instalando-se próximas às linhas férreas. Foi entre 1915 e 1930 que as primeiras indústrias se instalaram em sua maioria entre os bairros do Engenho de Dentro e do Jacaré. Essa ocupação promoveu a expansão do tecido urbano do subúrbio pelo aumento na ocupação da região, e as primeiras favelas surgiram pela proximidade às novas fontes de trabalho. Como podemos observar no mapa, com exceção da Curtume Carioca, na Penha, todas se instalaram de forma agrupada na região. Como vemos na linha do tempo e no mapa do período entre 1930 a 1950, há um grande incentivo à industrialização brasileira. Em 1937, para incentivar as indústrias, inicia-se no Rio a demarcação de zonas industriais. Nesse momento, acontece um grande aumento populacional e o crescimento do subúrbio. As zonas industriais passam a ser demarcadas para evitar conflitos de fábricas com áreas residenciais. No período da Segunda Guerra Mundial e após a inauguração da Avenida Brasil, a industrialização tem um novo impulso e há um crescimento nos subúrbios. O período de 1950 a 1970 se caracterizou pelo auge da industrialização suburbana e o início da desindustrialização. Consolidaram-se as zonas industriais nos subúrbios. Mudanças econômicas, sociais e urbanísticas influenciaram a desindustrialização suburbana, como a abertura da rodovia Presidente Dutra em 1951. O mapa mostra a zona industrial desse período na área churada e novas fábricas instaladas. Para identificar as diferentes categorias de remanescentes industriais, traçamos um mapa na escala urbana. Um dos critérios para a definição do recorte nessa escala foi a localização dos remanescentes industriais de grande porte. Outro critério foi a presença de zonas industriais, permitindo entender sua relação com a instalação industrial suburbana. Em branco está a demarcação das zonas industriais vigentes. Nesse mapa, vemos indústrias ativas, que representam 34% do total demarcado. 54% das indústrias demarcadas encontram-se inativas e ao seu espaço foi dado um novo uso. Dentre esses espaços reocupados, temos aqueles que aproveitaram a estrutura fabril existente e os que foram totalmente descaracterizados. Por último, temos a categoria do espaço fabril inativo e ocioso, que possui um enorme potencial de novos usos que atendam às necessidades da população local. Para entendermos melhor o processo de urbanização, escolhemos alguns recortes para montar mapas na escala local, como o de Maria da Graça e do Jacaré. Vemos que as primeiras fábricas se instalaram em grandes terrenos, em áreas entre as linhas férreas e a Avenida Dom Helder Câmara, e acabaram incentivando a ocupação do entorno. Por fim, escolhemos remanescentes industriais para serem analisados mais de perto. No mapa na escala do entorno imediato, observamos efeitos da interferência da sua presença nessas áreas.